gremlin que comeu depois da meia-noite tá aqui. É verdade. Viu? Porque, gente, não sei como ele consegue isso, mas ele emagrece da noite pro dia. Precisa contar o segredo pra gente. Vamos O falar segredo é trabalhar os 6 pilares direitinho. Tá vendo? Exatamente, exatamente. Inclusive, a live anterior foi falando sobre esse novo projeto, né? Que é o lançamento do livro brilhante, sensacional, gente, vocês têm que conhecer. O livro vai estar disponível na Amazon, ainda não. Vai Não, ser só... não tá mais não. Pois é, então agora vai ser uma nova edição do livro. Fala um pouquinho você, É que apresenta não aí dá pra para gente. comparar, Juju, que não dá para comparar, porque o livro novo ele tá muito melhorado. Sim. E agora, quando o pessoal adquirir, não adquire só o livro, né? O pessoal adquire agora uma experiência em saúde. Então, nós vamos ter 2 aulas exclusivas lá dentro, só para o grupo que tiver adquirido, né, essa experiência. Nós vamos ter lá dentro um método de autoavaliação para ver a quantas está a sua atenção sobre os aspectos fundamentais da saúde. Nós vamos ter lá dentro também esse grupo de WhatsApp, onde você vai estar recebendo instruções sobre como melhorar sua capacidade de cuidar da própria saúde. Então, assim, é outra coisa, é outra proposta, sabe? Não é... É interessante, né, nessa vida de hoje em dia, de tecnologia interativa e tal, a gente pode entregar muito mais coisa, né? Você vê, a gente faz aqui uma live, tá você em João Pessoa, em Salvador, pessoal assistindo a gente, minha mãe assistindo a gente em Lisboa, Olha muita aí. gente assistindo a gente aí de tudo que é lugar do mundo, a gente consegue interagir, conversar, trocar ideias, isso é fantástico. Então hoje dá pra gente entregar muito mais coisa, né? Quem tiver interesse, o link está na bio, pessoal, aqui na bio do perfil, tá? Pode ir lá conhecer essa nova proposta, né? Adquirir, participar, vocês estão todos convidados. Então, além do Rio livro Grande com do Sul, Bruno. edição melhorada, ainda tem outros bônus aí. Bruninha linda, minha amiga nutricionista maravilhosa do Rio Grande do Sul. Coisa Linda. boa. Rio Grande do Sul estava lá semana passada, olha, tá vendo? Pois é. Viu, Bate e volta para dar aula em Porto Alegre. Na internet, a Bruninha, ela tá morando aonde agora? Não lembro qual cidade, mas ela é natural de Santa Maria. Tá certo, muito bom, muito bom. Então, hoje nós temos um tema que é polêmico, é polêmico. Restrição, né? A gente pergunta tanto sobre isso. Restrição é uma solução, né? Ou restrição aí é um problema? Juju, Primeiro de tudo, opinião tanto pessoal. problema, né? Opinião pessoal. O que você acha, Adolfo? Solução ou Ju, problema? você sabe qual é a minha opinião, né? Então, assim, eu tenho um pensamento um pouco mais matemático sobre essas coisas. Sim. Então, para mim, a gente só restringe se eu estou tirando algo que deveria fazer parte do conjunto. Sim. Então, para mim, o problema ele vem um pouco antes. Né? Na verdade, qual é o problema que vem um pouco antes? É que o conjunto que a gente foi habituado, ou seja, o conjunto de alimentos que a gente foi habituado a usar, ele não deveria ser como ele é. Olha, a Juju ficou rodando a rodinha, pessoal, é para isso. Será que deu problema? Eu acho que caiu aqui uma conexão. Voltou. Então, para mim, qual é o problema, Ju? O conjunto de alimentos que a gente foi adestrado, né, a usar, esse conjunto de alimentos, para mim, ele está errado desde o início. Porque tem um monte de comestíveis que eles não são alimentos humanos. Então, assim, quando eu tiro esses comestíveis que não são alimentos humanos, do meu ponto de vista, eu não estou fazendo restrição. Eu estou fazendo praticamente a higiene. Exato. Ou uma seleção, como eu gosto de falar também, né? Como a Patrícia falou logo no início aqui, ela já deu um spoilerzinho. Que é uma seleção, né? Então, você sabe, minha opinião sempre foi essa, eu defendo muito essa ideia. Né? Só que você sabe que a turma xinga a gente por causa disso, porque vem sempre aquela coisa do parte emocional da alimentação, da vinculação emocional, da cultura. E vamos falar sobre isso ao longo da conversa. Mas minha opinião é essa. E você, Juca, como é que você pensa? A minha opinião é muito parecida, né? E é isso, mas a opinião pessoal e profissional, né? As duas são similares e a pessoal é que para mim foi solução, né? É solução até hoje, porque eu encaro a restrição que eu tive que fazer
justamente como uma seleção. Então, a gente acha que é comer menos, né? A nutrição antiga prega muito isso. Você tem que comer menos, né? E gastar mais, só o foco em calorias. E, na verdade, não. A gente tem que comer mais selecionado, de forma selecionada, dos alimentos corretos. Então, eu aprendi a fazer essa seleção e aí a minha vida foi resolvida. Digamos que eu tive um bom progresso aí, né? Ô, Ju, eu posso fazer uma corujice? Eu vou fazer uma corujice, que minha mãe é nutricionista, você Sim, sabe, né? com Eu não, certeza. eu não sei se, eu não sei se ela ainda está assistindo a gente aqui agora. Ela entrou, não sei se ela ainda está aí, mas eu vou fazer uma corujice. Minha mãe, eu acho que já tem mais de 20 anos que ela não conta caloria de nada. Sabe? É engraçado como ela era pioneira nas coisas, ela já fazia tudo muito antes, sabe? Então eu morro de orgulho dela Boa disso noite, também. Aline. É muito. Oi, Aline! Então, assim, são muitas coisas que são mais importantes, e uma coisa que eu falo, né? Contagem calórica é muito bom quando você enche as pessoas de amido, né? Se você só dá amido para o seu paciente, contagem calórica é muito importante. Quando não é o caso, aí é outra questão. Mas vai, desculpa te Exatamente. interromper. Não, Marina, é isso mesmo. E a gente tem que olhar isso, né? É diferente. Toda dieta, na verdade, vai ter restrição e a gente precisa ter essa maturidade. Ou você vai fazer uma restrição calórica, ou você vai fazer restrição, que aí no caso é as gorduras, né? O pessoal morre de medo das gorduras. Ou você vai fazer uma restrição, que na minha opinião é um jeito mais fácil de você fazer, que é quando você limpa a sua comida. Então, comida de verdade. A gente se livra dos ultraprocessados, né? E acaba reduzindo naturalmente, porque quando a gente vai para feira, açougue e peixaria, naturalmente reduz os carboidratos. Então, isso enquadra numa low carb. Se a gente for olhar, gente, é muito difícil comer 100 gramas de carboidrato de legumes, de frutas. Agora, a depender da fruta, né? Mas se você for levar isso para uma comida de verdade, você não exagera. Mas se você colocar pão, né? Por aí vai, Happy 10, barrinha disso, que as barrinhas de proteína, na verdade, são barrinhas de açúcar, né? Quando a gente vai ver ali. Se você levar A para esse lado, maioria. a maioria, você vai acabar tapioca, doce de leite, tudo um pouquinho. Você vai acabar exagerando e extrapolando muito em carboidrato. Então, acho que, na verdade, a gente está fazendo o quê? Voltando à nossa alimentação ancestral, como o Henrique fala tão bem, né? É Então, é isso. verdade. Eu penso da mesma forma, Ju. Então, na verdade, não E é ela, uma e ela tá restrição. aqui, ela estava aqui vendo eu corujar ela, viu? Ela estava aqui vendo eu corujar ela. Muito bem, tem que ficar mesmo. Eu concordo, Ju. Você vê, a gente tem essa tendência, né, essa tendência de comer errado, que a gente foi orientado assim. Isso é um processo comercial que começou muito forte nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Um dos grandes responsáveis por isso foi um satanás ruim chamado Kellogg, né, que dá o nome dos sucrilhos Kellogg's, né, e tudo mais. E que eu até aceito, viu, Ju, que na época ninguém soubesse que isso seria ruim. Eu não penso que ninguém foi ruim, não. Eu falo assim brincando. Mas da década de 60, pelo menos para frente, já se sabia que isso era ruim. Sim. Da década de 70, então, já se tinha certeza que isso era ruim. Mas mesmo assim continuou. Aí começa a sacanagem. Né? Aí começa a parte negativa da relação comercial, que isso sustenta até hoje. E essa parte negativa que sustenta, inclusive, muitas coisas ruins da indústria farmacêutica. Por isso que você me vê falando muitas vezes que o pessoal vai falar mal da indústria farmacêutica, eu falo, mas o pior é a mãe dela, que é a indústria de alimentos. Porque, por exemplo, quem sustenta a falácia sobre o colesterol até hoje não é a indústria farmacêutica, é a indústria de alimentos. Porque, na verdade, se a gente fosse falar a verdade sobre colesterol hoje, para tudo que é lado, quem ia quebrar muito mais não era a indústria farmacêutica, era a indústria de alimentos. Exatamente. Então, assim, é uma série de coisas, como fala aqui em Salvador, uma corda de caranguejo, né, de problema, que vai estourar lá no fundo em coisas muito grandes e muito poderosas, né, que eu realmente não sei se algum dia isso vai acontecer. Né? Então, é um problema muito grande. Na verdade, é um conjunto de problemas muito grandes. Exato. E eles demonizaram tanto a gordura saturada, né, os alimentos de origem animal, que acabam contendo mais, mas eles criaram um substituto, que foi a gordura vegetal.
né? Então, para eles está tudo bem, mas qual seria o substituto que eles colocariam para os carboidratos? Né? Ju, sabe o que eu acho mais engraçado? Eu acho mais engraçado é assim, ó. O pessoal fala em gordura saturada e gordura animal. Quando você pega qualquer fonte de gordura de origem animal, praticamente 50% dela é insaturada. E você tem poli e monoinsaturados. E, por exemplo, na carne de gado, você tem um bocado de ômega 3. Bastante. E aí eu fico, gente, qual é o problema? Aí quando você vê a gordura saturada que você tem na carne, por exemplo, qual é o problema ela ser saturada? É uma falha de interpretação, é diferente. Por exemplo, quando eu pego uma gordura poliinsaturada e torno ela saturada por efeito do calor, eu crio em geral ali um ácido graxo de efeito nocivo. Mas isso era um poliinsaturado que eu saturei por efeito do calor. Não era um saturado natural. É totalmente diferente. Então, assim, é você pegar verdades e torcer, sabe? Isso a gente chama de a atividade dos sofistas, né? Isso é um sofismo. Então você torce a realidade para transmitir a ideia que você quer, parecendo que é verdade. E isso é o cúmulo da escrotidão. Porque fica parecendo que é científico, fica parecendo que é verdadeiro, e assim você leva populações inteiras para o buraco, né? Isso é muito maligno, sabe? Isso é muito mal. Então, isso acontece no mundo há muito tempo, né? Há muito tempo e se mantém até hoje. Eu gosto de brincar com os pacientes quando eu digo o seguinte, Ju. Você vai no supermercado hoje, em termos de gêneros alimentícios, eu não sei se a gente consegue aproveitar 20% que tem ali dentro. Eu não sei. Assim, numa boa, sabe? Assim, dizendo que seja bacana, eu não sei se a gente aproveita 20% que tem ali dentro. Então, é aquela coisa, poxa, eu acho que não era para ser assim, tá? Não quero ser o chato, não, mas eu desconfio que, como diz meus sobrinhos, algo de errado não está certo, né? Passo para você, Ju. É verdade, você vai falando isso, eu fui lembrando justamente de tem pessoas, né, que acabam mudando ali, pegando parte dos mecanismos para te convencer, né, a ir para um outro lado. Eu acho que uma das polêmicas que surgiu aí recentemente foi a cetogênica e a resistência insulínica, né? Isso daí foi bem grotesco, porque pegaram uma resistência insulínica que é fisiológica, que acontece, que é bom para o organismo, né? E acabou ali extrapolando e falando que ia gerar uma resistência insulínica. Uma pessoa que é leiga vai achar que é resistência insulínica patológica. Então, acaba tirando o crédito de uma estratégia que é tão boa, comprovada cientificamente, que funciona muito bem, e não apenas cientificamente, todo mundo que faz, né, coloca ali o skin in the game, vai muito bem. E só porque tem uma rede muito grande, né, tem muitos seguidores, acaba prejudicando a saúde de muitas pessoas. Mas, Ju, é duro isso, porque é a mesma coisa de dizer que insulina é ruim. É a mesma coisa. Você vê que muitas vezes até colegas nossos cometem esse pecado, né? Sair falando que a insulina é má, quando na verdade é um dos hormônios mais importantes que a gente tem, fundamentais, né? Ou dizer que insulina abre o apetite, eu falo, não, insulina controla o apetite. Se ela estiver desregulada, você vai ter problemas. Mas se ela estiver funcionando dentro do normal, se você estiver numa fisiologia normal, ela ajuda a controlar o apetite, ao contrário. Então, na verdade, é porque o que eu vejo muito, Ju, é o pessoal pegar informação, pedaços de informação. Então, assim, você sabe aquela brincadeira, né? Leu até a página 4 e achou que já entendeu as 427 páginas que vinha depois? Então, isso é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado. O profissional de saúde, ele é essencialmente o educador. A gente pode não ter formação adequada para isso, mas a natureza do nosso trabalho, ela é a natureza de educador. Esse prenome de doutor, que na verdade hoje todos os nossos profissionais de saúde eles temos, né? Esse prenome está relacionado com docere, está relacionado com ensinar. Então nossa função é ensinar as pessoas a ter saúde. Então assim, na hora de falar alguma coisa, principalmente em público, né? Principalmente quando a gente tem muitas pessoas assistindo, quando a gente tem uma grande capilaridade, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Com certeza. Um pouquinho mais de carinho.
sabe? Para não falar uma bobagem, porque você está ali entrando na casa, entrando na mente de uma quantidade muito grande de pessoas, e o resultado disso pode ser devastador. Isso aconteceu ao longo desses últimos 3 anos, né, com esse tema que a gente não pode ficar falando, né, e acontece com a alimentação também. Então, quantas pessoas hoje acreditam piamente, por exemplo, que gordura entope artéria? Né? Quantas pessoas acreditam que colesterol entope artéria? São exemplos disso mais antigos, de quando a gente não tinha rede social, mas são exemplos disso. Né? Nesse tempo, a questão era a mídia na forma de jornal televisivo, na forma de revista em papel, de jornal em papel. Né? Hoje, a gente cai para a rede social, por exemplo. Mas a gente tem o mesmo, é um paralelo que eu estou traçando. Então você tem ali um cara com grande alcance, grande capilaridade, com algum grau de notoriedade, ele chega lá e fala, aquele A reverbera né? Às vezes pelo mundo inteiro. E às vezes, então, assim, está falando mais sobre o interesse econômico dele do que em jogo a saúde de quem realmente está assistindo. E tem acontecido muito ultimamente, a gente já conversou sobre isso nós dois. Ultimamente a gente tem alguns colegas que estão, entre aspas, virando a casaca, né? Por motivos de marketing comerciais. Eu acho engraçado pessoas que eu vi construírem seus perfis baseados em low carb, cetogênica, em paleo. Agora não, eu vi que nada disso era bom. Agora eu vi que o bom é ter o equilíbrio. Ter o equilíbrio, sério, comendo pão de sal, comendo doce, comendo macarrão. Sério, equilíbrio? Na boa, gente. Isso é sacanagem. Isso é assim, é muito mais fácil, pessoal, vender o que as pessoas querem ouvir. Então, se eu chego para vocês e faço um perfil assim, venha comigo, eu vou te ensinar a emagrecer comendo pizza e tomando Coca-Cola. É muito mais fácil trazer gente para mim. Eu dizer assim, olha só, todo mundo está errado, eles são todos uns chatos, restritivos, eu sou democrático, eu sou bacanão, e eu vou te ensinar a emagrecer, comendo tudo que você gosta, porque eu sou legal. É muito mais fácil. É imbecil, mas é mais fácil. Infelizmente isso acontece. Tá? E as pessoas às vezes querem tanto, desculpa interromper, sim, às vezes as pessoas querem tanto se apegar na ilusão que elas vão atrás desse profissional. Elas vão, infelizmente, e se culpam. E falam assim, realmente, gente, dá certo com os outros, não dá certo comigo, o problema é meu. Eu tenho alguma coisa errada. E Ju, vou dizer uma coisa, o profissional que fala isso porque ele acredita, tudo bem. Sim. Entendam, pessoal, não estou criticando isso não. Quem fala isso porque acredita e que trabalhe dessa forma e tenha bons resultados, eu não duvido, isso existe, tá? Tem maneiras de fazer isso, por mais que eu não concorde, isso existe. Não é isso que eu estou criticando. Eu estou criticando o profissional que muda o seu texto completamente, sabendo que não está certo, apenas para poder conseguir mais seguidores, mais likes e mais pessoas para participar dos seus produtos, dos seus cursos, do que quer que seja, para poder aí ganhar, ter mais lucro. Então, assim, a gente tem que ter um limite, o limite ético no sentido geral, tá? Não tem nada a ver com códigos de ética profissionais. Na hora de tomar essas decisões e ter essas atitudes. Tá? É uma ética meio que natural, né? Que não depende aí de códigos escritos, de nada disso. E isso a gente tem visto muita gente escorregando disso, né, Juju? Muito demais. E é triste, né? Porque, infelizmente, essas pessoas, elas têm um alcance muito grande, como a gente já falou, né? Mas, enfim, que bom que nós temos nossos perfis por aqui, mesmo pequenos, a gente está aí de grão em grão, né, gente? Vocês vão espalhando a informação e o importante é que a gente está ajudando aí como pode. Então, se você sabe de uma informação, compartilha. Isso é importante, né? E aí que você falou também, me chamou a atenção, foi sobre isso. Eu falo muito isso nas minhas consultas, que tudo no nosso corpo, todos os nossos processos dependem dos hormônios. E aí a gente cai aqui no tema da live, que é a restrição. Uma coisa é, quando você está metabolicamente doente, precisa fazer uma restrição para curar, né? Ou então, não cura, mas entrar em remissão. Por que a gente não vai falar em cura? Porque tudo que você volta a fazer, você tende a ter o mesmo resultado anterior, né? Quando eu volto a comer, eu volto a engordar. E por aí vai, né?
se um diabético entra em remissão fazendo uma dieta low carb, cetogênica, se ele sair daquilo ali, ele tende a ter um descontrole de novo do processo hormonal dele. Então, gente, a restrição tem momentos que ela é terapêutica. A gente precisa fazer essa diferenciação. E tem momentos que você pode fazer a opção, né? Quando é só uma estética, é só uma barriguinha, só quero perder 2, 3 quilinhos. Então também tem que ter muito cuidado quando esses perfis maiores ficam falando ou para halterofilistas, né? Ou então para pessoas que só estão visando a estética. Aí a gente vê várias pessoas que estão metabolicamente doentes e que acreditam neles e falam, nossa, tá vendo? A pobre da Juliana lá falou para me restringir o carboidrato, mas ele não, poxa, tá aqui na pedalada da bicicleta. É engraçado, Ju. Você pega um perfil de um cara que tá hiperatleta há 10 anos trabalhando o corpo, ele come carbo quanto ele quiser, porque não muda a forma do corpo mais, porque ele tem aquele metabolismo já naquele ponto. Sim. E ele quer dizer que qualquer pessoa, mesmo que esteja todo lascado e gordo, vai poder comer carbo do mesmo jeito que ele. Pô, gente, pelo amor de Deus, pessoal, não vamos entender como é que as coisas são. Ó, eu tô agora no processo de emagrecimento. Eu tava largado na buraqueira, fazendo um monte de bobagem, tá? Se eu tô doente, eu preciso de tratamento. Se eu preciso de tratamento, eu tenho que seguir o tratamento. Então vamos lá, eu tenho que tomar um antibiótico a cada 8 horas. Se eu ficar falhando, não vai funcionar. É a mesma coisa. Ai, mas isso é muito restritivo. Não é restritivo, isso é uma metodologia. Na hora que eu alcançar a meta, eu vou poder mudar. Mas enquanto eu não alcanço para chegar até lá, existe um caminho para chegar até lá. E isso precisa ser respeitado. É simples. Isso é uma estratégia. Então, pessoal, é porque chega a ser engraçado quando alguém fala em restrição, porque eu fico pensando, sabe, Ju, quando eu vejo colega falando dessa coisa como restrição, porque das duas, uma. Ou realmente não entende do que está falando, ou é mal intencionado. Só tem essas duas possibilidades. E o quando não entende, às vezes é porque não parou para pensar. Porque se parar para pensar, ele vai perceber. Todo mundo é inteligente, vai entender. Então é essa coisa. Entender isso que é simples, né? Eu preciso, às vezes, dessa restrição. E é igual quando falam do radicalismo, né? A Aline falando, vê muitos colegas magras vendendo que emagrecer é fácil. Pois é, Aline, é engraçado isso. Porque, às vezes, falta muito a empatia no sentido real, tá, pessoal? Não é nesse sentido babaca que se fala hoje em dia, não. Empatia no sentido de você tentar se colocar no lugar do outro e entender a dificuldade que o outro vive, né? Eu, como já fui obeso de verdade, a Juju também já foi, a gente já viveu isso. Não quer dizer que para você tratar isso, você tem que ter vivido isso, mas a gente que já viveu, alguma coisa facilita, né? Mas, assim, é complicado. Quando o pessoal não tem essa empatia, esse entendimento, né, não consegue entender, se colocar no lugar e achar que tudo é fácil, achar que tudo é simples, realmente não dá. E aí eu me perdi. Né, olha para aquela pessoa que tem o controle de abrir a caixa de bis e comer um bis só. Eu tenho uma teoria que eu sempre falo com meus pacientes. Isso é psicopatia. Isso já é doença mental. Não. Eu não sei se eu já te falei essa, é uma teoria que eu desenvolvi aqui. A prova de que o biscoito recheado não foi feito para você comer um só é que quando você abre o pacote e guarda, ele murcha. Justamente, tá vendo? Foi feito para comer tudo de vez. Também acho. Né? O meu pensamento já é outro, Ju. É missão dada, é missão cumprida, né? Então, assim, você abriu o pacote, você iniciou, você vai deixar pela metade? Não é. Psicopatia, tirar 2 bolachas e guardar o resto, né? Um negócio assim. Não pode. Mas existem essas pessoas, sim, e essas pessoas, elas não podem virar para outras que não têm esse controle e falar, é porque você precisa fazer um tratamento psicológico, né? Porque você tem alguma normalidade, né? Na verdade, a gente está com muita dificuldade de definir o que é essa normalidade, sabe? Exato. É muito difícil. Ultimamente, então, eu tenho andado bem chateado com essas histórias, porque agora é essa coisa de diagnosticar todo mundo com TDA, né? Sim. Aí eu falo assim, pô, que interessante. Então agora vamos começar a querer uniformizar até os comportamentos, né?
Até isso agora vai ter que ser uniformizado. Os comportamentos agora vão ter que ser iguais. Porque se você se comporta um pouquinho diferente, você é doente, vai ter que tomar um remédio para poder se comportar igual aos outros. Gente, no meu tempo isso se chamava individualidade. Algumas pessoas chamavam também de personalidade. Ou então a gente simplesmente entendia que as pessoas são diferentes, né? E hoje em dia isso está começando a virar doença, e isso me preocupa, sabe? Isso me preocupa bastante, porque eu acho muito interessante o fato das pessoas serem diferentes. Acho muito divertido. Sim, tá na moda rotular as pessoas, né? Colocar numa tribuzinha, num caixotinho, né? Botar um rótulo, né? Isso é ruim. Ó, a Angélica tá dizendo que ela é psicopata. Come um bicho, ó, Gel? Não é possível, Gel. Logo você, Gel. É verdade. Eu não consigo. A Nutri aqui fala isso. Pior que na faculdade nos ensinam a tratar todos com dieta flexível. Gente, pelo amor de Deus, infelizmente é isso que acontece mesmo. Eu também saí recente, né? No meio de 2021, me formei. Você sabe qual é o problema, Ju? É porque ensinam a vocês como se o crivo de análise para definir a alimentação fosse contagem calórica. Só que, gente, o corpo humano não é um calorímetro. Essa foi uma das frases mais importantes que eu já ouvi na minha vida. Eu era adolescente ainda quando eu ouvi minha mãe falando isso. O corpo humano não é um calorímetro. Então, assim, seu corpo não olha para as moléculas dos macronutrientes e fica contando, essa tem 4,1 quilocalorias, essa tem 9,2. Não. Então, assim, não é assim que a coisa funciona. O organismo vai selecionar essas moléculas por finalidade. Assim como outra coisa, né, Ju, importante demais, o corpo não olha para as gorduras. Ele vê cada ácido graxo que é diferente um do outro. Perfeito. E as finalidades são diferentes. Aí minha mãe fala, nós não comemos números. Exatamente, mãe, nós não comemos números. Perfeito. Sabe? Então, assim, o corpo não olha para proteínas. Seu corpo não absorve proteínas, ele absorve aminoácidos. E os aminoácidos são totalmente diferentes e têm finalidades diferentes. E seu corpo vai olhar para eles, inclusive, com alegrias diferentes, porque alguns são mais raros do que outros. Sim. Ele não vai olhar para um aminoácido e vai pensar, vou jogar na fogueira para gerar energia. Muito pelo contrário. Ele olha para aquilo como capacidade funcional. Vou compor, que estrutura eu vou compor com isso aqui? Né? Talvez a única coisa que seu corpo olhe pensando assim, vou jogar na fogueira, seja justamente glicose. Né? E mesmo assim, ele olha assim e fala, para que esta merda de novo? Eu posso fazer isso baseado em qualquer coisa. Porque se tem uma coisa que seu corpo sabe fazer, é glicose. Baseado em quase qualquer coisa, seu corpo faz glicose. Então, assim, gente, é isso, sabe? A gente consegue definir quais são os aminoácidos essenciais, a gente consegue definir quais são os ácidos graxos essenciais, os graxos são as gorduras, mas a gente nunca teve, nem nunca terá definição de carboidratos essenciais. Essencial é o quê? Que não pode faltar na alimentação. Nós não temos. Sabe? Então, é interessante que quando a gente fala essas coisas, começa o pessoal a falar que está em carbofobia, que é radical. Não, a gente só está falando de uma coisa que é norma técnica. Não é nem opinião, não estamos nem falando de opinião. É norma técnica. Vocês podem procurar na literatura. Quem aí encontrar alguma coisa que tenha definido como carboidrato essencial, manda para mim. Porque, realmente, eu posso estar muito desatualizado ou fiquei burro demais da noite para o dia. Porque, realmente, eu nunca vi. Você já viu, Juju, carboidrato essencial? De jeito nenhum. Embora na nutrição, né, na academia, a gente aprenda muito isso. Precisa de carboidrato, carboidrato é fonte de energia, tem que comer carboidrato. Não, mas você nunca viu esse termo. Mas você nunca viu esse termo. Carboidrato essencial. Você já viu alguma vez? Nunca. Nunca viu. Nunca. Porque não tem. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. Chegou pergunta? Eu não tô vendo. Chegou uma pergunta. O pessoal não está mandando as perguntas na caixinha. A Francisca mandou, doutor Adolfo, tem solução para refluxo? Eu sofro muito com azia, alimentação bem restrita. Eu não como açúcar, gordura, leite, farinha branca, etc. Carboidrato. Francisca, tem solução para refluxo, sim. A primeira parte seria entender por que você tem refluxo. Se for uma questão mecânica, que tem relação, por exemplo, com a hérnia de hiato, aí já é outro tipo de situação.
Mas pensando do ponto de vista alimentar, a primeira coisa é tirar os amidos da alimentação. Não é tirar gordura, não é tirar proteína, a primeira coisa é tirar os amidos da alimentação. Então, seria o primeiro movimento, sabe? Segundo movimento é tentar identificar se na sua alimentação tem algum alimento que você tem algum grau de intolerância. Né? E para isso a gente tem exames para fazer, tá? E que são bem interessantes, a gente pode investigar, né? E a partir daí a gente trata. Eu trato pacientes com refluxo e gastrites todos os dias praticamente. E aqueles que seguem as orientações, os resultados são fantásticos, são muito bons. Né? E realmente a gente tem resultados muito legais. Eu não tive um paciente até hoje que não melhorou desses sinais, até de inchaço, tudo, quando tira, se sai do glúten. Às vezes, alguns é questão da lactose, mas não é para todo mundo também. Tem pessoas que se dão muito bem, né? Com derivados, com leite, derivados, não tem problema. Mas trigo é unânime. Trigo é uma coisa que a melhora é 100%. Tira os amiláceos em geral, que fica tudo melhor, né? Exatamente. Aí olha a Karine, tá dizendo: sou estudante de nutrição do 4º semestre, tenho preguiça desse assunto que eles pregam, tem que comer 45% de carboidrato. Que bom, cara, que você tem preguiça. Você já começou certo, filha. Parabéns. Sim. Seja bem-vinda ao time. Meu time, é isso aí. E o que deixa muito chateado, quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu já tinha aprendido muita coisa por fora. Eu já tinha passado pelo processo de obesidade. Uma coisa que eu sempre falo com vocês: quem aprende não depende. Então, vão atrás de informação. Não precisa acreditar no que eu estou dizendo, não precisa acreditar no que o Adolfo está dizendo. Tem vários aí sites para vocês pesquisarem, né? Estudo científico. Ah, o Fernando, ortopedista do Paraguai, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Saludos. Então, vão atrás das informações, porque quem aprende acaba não dependendo. Então, eu dou muita autonomia nas consultas, eu ensino, eu gosto de explicar essa parte hormonal, tudo, para vocês ficarem livres para escolher. Né? Tem que aprender para fazer a vida inteira, para praticar a vida inteira. Eu acho que isso torna o processo muito mais simples. E lá o que me chocou muito na faculdade, que eu corri atrás, então eu já sabia um pouco disso, é que os primeiros anos são lindos. Né? A bioquímica é maravilhosa, todas as matérias de base, né? A fisiologia, a gente aprende muita coisa, vai para o laboratório, olha os tecidos, então, assim, é a coisa mais linda. Então, falar que a faculdade de nutrição ela é descartável, inútil, jamais. A gente aprende muita coisa boa lá. Só que quando chega ali nos finais, que a gente vai aprender a prescrição da dieta para os pacientes, aí que a coisa começa a engasgar. Né? Uma vez lá na bioquímica, a gente viu que jejum é bom, que carboidrato, a insulina, questão. Não, mas aqui é assim, porque o paciente não vai conseguir fazer restrição de carboidrato. Então, você tem que colocar X% de carboidrato para ele, porque o seuzinho Zé das Couves não vai deixar de comer pão de manhã. Você que se vira para montar o cardápio para ele. E às vezes nem dá opção do paciente saber, né? Então, você fala muito sobre isso. A gente tem que apresentar a opção para a pessoa, porque não nos preocupa aqueles que sabem o caminho, mas não querem seguir. Ok. Agora, aqueles que seguiriam se soubessem, privar eles dessa oportunidade de conhecimento, né? Então, é para isso que a gente está aqui, para mostrar um novo caminho. Ninguém é obrigado a fazer restrição se não gosta, se não quer, se está satisfeito como está, se está com a saúde legal, mas a gente tem que fazer essa diferença também, levar essa oportunidade de conhecimento para mais pessoas. Perfeito, Ju. A gente tem a obrigação de apresentar. Nossa obrigação é de curar essa ignorância, né? Ignorância no sentido de ignorar. Então a gente traz a informação. Se a pessoa olha para você e fala: olha, mas eu não quero seguir, tudo bem. E é tudo bem mesmo, pessoal. Não é tipo assim, se lasque, não. É tudo bem assim, beleza, tá bom. Então nós vamos tentar fazer de outra maneira aqui, ver o que a gente consegue, tá? Porque eu também não concordo com aquela coisa de, se você não quer seguir o que eu digo, então eu também não vou tratar você. Não, eu vou tratar sim. Eu vou fazer o que eu puder, tá? E te explicando que, olha, talvez não seja o melhor caminho. Vou fazer o que é possível e nós vamos assim sempre tentando trocar e tentando alcançar o que for possível alcançar. Mas eu tenho que te apresentar, né? É a minha obrigação te apresentar. É interessante, Ju, que assim, poucas vezes eu vejo a gente
apresentar as coisas e as pessoas não terem algum interesse. Verdade. Sabe? Poucas vezes, não é verdade? Porque assim, quando a gente apresenta com argumento, a gente mostra, explica direitinho, as pessoas têm interesse. Porque é uma coisa inteligível, sabe? Na verdade, a informação que está consolidada até hoje é que não faz sentido. E principalmente quando as pessoas olham mais para o passado e veem como é que seus avós comiam. Não é? Então é engraçado isso, porque assim, fica mais fácil até para nós levantar essa lebre e falar, olha só para isso aqui, você já parou pensar nisso? E quando as pessoas param para olhar e começam a refletir, elas fazem, poxa, tem razão. Então fica interessante, fica até menos difícil elas questionarem o status quo, né? Elas questionarem o que está estabelecido. Então, eu noto que o pessoal tem boa vontade. O que às vezes dificulta é porque realmente a vinculação em termos de vício com a comida, ela é difícil. Poxa, você sabe, eu já falei em live 1000 vezes, gente, vício da minha vida, pão e Coca-Cola. Puta merda. Eu não minto pra ninguém. Oi? Chocolate branco. Pois é, né? Mas assim, Ju, pão e Coca-Cola, você quer, assim, quer me matar, o caminho é esse. Pô, tô sem isso há um tempão. Mas assim, eu vou te dizer para você que não é minha vulnerabilidade tá aí, filho. Sim. Por quê? Porque foram duas coisas que ao longo da vida eu me viciei completamente, né? São coisas que têm esse poder de adição, esse poder de viciar. Outras pessoas são viciadas em outras coisas e por aí vai. E a gente vai tendo dificuldade realmente de largar isso. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de largar as coisas porque elas realmente, praticamente, ficam dependentes. Sim. Mas boa vontade e interesse, praticamente todos têm. Sim. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Eu vejo, às vezes, que a falta de interesse é do profissional de explicar, muitas vezes, porque ele tem que ir atrás da informação. Então, quando você falou ali que, às vezes, não é culpa do profissional que está ensinando alguma coisa que ele acredita, mas como ele lida com a saúde de terceiros, ele deveria ir atrás sim. Então acaba sendo um pouco de responsabilidade dele não apresentar todos os caminhos possíveis. Porque de repente, eu como nutricionista não gosto de low carb, sou contra, acho que você tem que comer carboidrato. Mas se senta um paciente diabético na minha frente, como nutricionista estou cuidando da saúde dele e devo apresentar essa opção. Que inclusive já entrou em diretriz americana, então hoje já não é mais, né? Em 2021, a ADA, inclusive, ensinou os profissionais de saúde a fazerem dieta low carb para pacientes diabéticos. Porque em 2019 eles reconheceram que era uma das opções e agora eles já aceitaram que é a melhor, né? Então... Mas, Ju, a responsabilidade sempre vai ser de todo profissional. O que eu, às vezes, tiro um pouquinho não é passar pano. É o seguinte, tem profissionais que são inocentes nesse processo. Porque tem profissionais que caem naquela ideia de que as instituições normativas elas são corretas, eu devo obedecer às instituições normativas. Infelizmente, tem muita gente que acha que a OMS é correta, que acha que o Ministério da Saúde e a Anvisa tudo lá é muito certinho, que acha que colégio de cardiologia, que associação de endocrinologia, que tudo é muito certinho, e acha que essas instituições, tudo está dentro de um rigor técnico muito perfeito. Infelizmente, pessoal, todas essas instituições, nacionais ou internacionais, são feitas por pessoas. E com o passar do tempo, elas só deterioraram, elas só pioraram. E o pior é perceber que as falhas que ocorrem nessas instituições não são porque o pessoal não é inteligente, tá? Elas são porque, infelizmente, tudo que tem muita gente começa a ter muitos interesses. Exato. Então, assim, fica complicado. Por isso que eu sempre falo para meus alunos, sabe, Ju? Você sabe disso, você já assistiu aula minha, eu já me vi falando isso. Confie na seu próprio estudo, sua própria pesquisa, sua própria investigação. Mais do que uma instituição XYZ falou. Se isso não bater com o que você está estudando, filha, com o que você está vendo no seu consultório, confie no que você está vendo. Porque o primeiro nível da evidência científica é a sua experiência como expert. Você está ali vendo, para você aquilo é válido. É o primeiro grau de evidência científica. Isso é medicina baseada em evidência.
Ah, mas isso pode não ser extrapolável. Pode não ser extrapolável, mas é o primeiro grau de evidência. Está na base da pirâmide de evidência. É o grau menos valioso para a evidência final. Mas para você, enquanto profissional, e para o seu paciente que você está cuidando, é absoluto, porque você está vendo acontecer. Perfeito. Então, aquela máxima, contra fatos não há argumentos, ela aí está aplicada, está na sua frente, está prática. Né? Então não dá para a gente negar isso. Né? Não é porque está escrito num papel que um cara, sei lá, na Finlândia escreveu, é diferente do que você está vendo, que você vai olhar e vai dizer que você não está vendo, se você está vendo. Né? Exatamente. Então, não sabe quais interesses estão ali por trás. Né? E às vezes, além dos interesses, né, Ju? Às vezes é porque realmente lá é diferente daqui, né? Sim. Tem tantas possibilidades. Então, assim, pessoal, é uma coisa que ao longo desse processo que a gente viveu nesses 3 anos ficou muito mal explicado, essa ideia cretina de que se está publicado é verdade. Não é assim, pessoal. Infelizmente não é assim. Tá? A publicação científica hoje em dia, a qualidade, inclusive, das publicações científicas hoje em dia, ela é muito mais baixa do que já foi no passado. Envolve também muitos interesses Sim. e muitas Às vezes o coisas cargo da pessoa, né? humanas. Às vezes o cargo da pessoa só se sustenta naquele local se ela tem X números de publicação. E vocês acham que essa pessoa vai ficar preocupada com a qualidade da publicação, de fato? Isso é complicado. Então, assim, a gente precisa tentar filtrar isso que é difícil, tá? Então, assim, é por isso que é tão complicado a gente se basear simplesmente em publicações para poder afirmar as coisas. Por isso que a gente precisa estudar tanto os livros texto e as individualidades, e na hora de aplicar as coisas práticas, estar muito atento ao que o nosso paciente expressa, saber analisar os exames, né, Juju? Exatamente. Vou falar nisso amanhã, 21h15, estou com o grupo de novo, fazendo aula gratuita, o primeiro, não amanhã eu vou fazer o primeiro módulo inteiro, o primeiro módulo gratuitamente do curso de interpretação integrada de exames laboratoriais. Estarei lá. Então, quem não tiver ainda participando, esse está no perfil da MTC Cursos. Pode ir lá no perfil da MTC Cursos, que tem lá o link para poder se inscrever. É maravilhoso, eu tenho curso, inclusive, muito bom. Parabéns. Pode participar, pessoal. Metodologia incrível. Então, assim, entre lá no link do Dr. Adolfo, né? E veja lá os cursos que tem disponíveis, que são muito bons. As minhas abobrinhas, né, Juju? Excelentes cursos. Aí o descreveu aqui, errado é o nutricionista perguntar ao paciente o que ele não gosta de comer e fazer o plano a partir disso. Não, gente, eu não vou fazer isso, não. A pessoa pode até falar para mim, eu não gosto de... Uma coisa é fígado, né? Fígado é uma unanimidade, ou você ama ele ou você odeia ele. Aí a gente, né? Mas assim, se for para fazer o que o paciente quer, ele nem precisa ir até nutricionista. Eu me lembro muito disso no estágio, que até a professora falou assim, não, eu gostei de você ter dado uma aprendida na paciente, porque ela veio, como era um posto de saúde, né, de saúde da família, ela saiu do médico e o médico falou para ela passar na nutrição. Então ela foi com muita má vontade, ela não queria estar lá, e ela começou a dar umas respostas assim, mas eu gosto de comer pão. Não, eu vou continuar comendo pão. Tá. Mas eu gosto, meus filhos gostam de comer biscoito. Eu vou continuar comprando biscoito. Aí teve uma hora que eu fui ficando assim, eu falei assim, então faça o seguinte, a senhora pode ir para casa, não precisa das orientações de nutrição. A senhora pode ir para casa e comer o que a senhora quer. Aí ela deu uma lançada assim, né? Quando ela saiu, o professor falou, muito bem, você falou o que eu queria falar. Porque tem pessoas, né, que se for para comer o que você quer, você não precisa da orientação de um profissional. Se você está indo buscar, é porque você quer mais conhecimento. Então, uma coisa que eu sou muito grata é que todos os meus pacientes, graças a Deus, a maioria deles é indicação, me conhece daqui, já sabe a minha linha de tratamento. Então, eles já vêm super curiosos para querer mais. Então, às vezes, chegou no efeito platô, não está conseguindo sair daquilo ali, ou então quer entender um pouco mais de certa estratégia, ou carnívoro, ou cetogênico, ou sobre jejum. Então, são sempre pessoas que querem um a mais, mas que aquela base ali a pessoa já fez bem. Ai, Ju.
Não, gente, Ó, eu sou a Michelle está perguntando, pode-se comer carne mal passada? Pode, Michelle, pode comer carne mal sem passada, sim. problema. Não tem problema, Sem não. problema. Que Tem mais alguma pergunta? mais? Não, aqui na caixinha, não. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, joga aqui na caixinha de perguntas, Comer de né, que 3 aí a gente responde. horas, né? Foi a maior aberração que fizeram com a nossa espécie. Eu acho. O que você acha? Não, você sabe que isso é estratégia? Vou contar isso para você. Não, Ó. Quando sim. minha mãe chegou com isso, lá eu era guri. Minha mãe chegou, não, Dolfo, que agora a gente está botando o pessoal para comer de 3 em 3 horas para não sentir fome. E aí não lembra mais da dieta como era antes, aí fica fácil transitar a dieta. Estrategicamente, a ideia era boa. Boa, muito Só boa. que aparece algum animal no meio do caminho para falar que isso era para acelerar o metabolismo. Sim. E aí começa um monte de confusão, começa um monte de disse-me-disse, e virou uma confusão. Porque eu já usei muito isso, Ju, para fazer transição, sabe? Só que hoje eu acho que atrapalha bastante, né? Então não gosto de usar, não. E Ó, a Francisca é perguntando aquilo que a o gente... que a gente acha. Diga, filha. Não, é aquilo que a gente está falando de para quem que é. Por exemplo, eu quando estava lá na obesidade, chegar para mim e falar para eu comer de 3 em 3 horas é um tiro no pé. Você vai virar para um paciente que não tem nem noção mais de reconhecimento de sinais de fome, de saciedade. E geralmente, quando se coloca a cada 3 horas a refeição, ela é num fracionamento muito pequeno. Então a gente acaba caindo naquela dieta de fome. Então tem que ver para quem funciona. Já usei essa estratégia já, e às vezes menos fracionamento, um fracionamento menor, porque é pessoas que querem um ganho de massa, é pessoas que são muito ativas, atletas. Aí, legal, mas quando a gente está falando de tratamento aqui de doença metabólica, né, de emagrecimento para uma pessoa que está na obesidade, aí eu acho que isso daí acabou sendo uma desgraça. Você falou de uma coisa importante demais, Ju, quando a pessoa já está sem percepção de saciedade. Na síndrome metabólica, né, que é o que precede e acompanha a obesidade, o sistema de controle de saciedade já está quebrado há muito tempo. Exato. Então, realmente, se a gente botar o cabra para mastigar o dia inteiro, um abraço. Não vai se perceber saciedade hora nenhuma. Isso é muito complicado. A não ser que ele vá comer várias vezes só as coisas ideais e certíssimas, o que vai ser muito difícil, né? Então, eu também continuo achando que hoje em dia não vejo muito porquê, salvo nessas situações que você citou. Às vezes você tem aquele paciente que ele vai precisar de um aporte nutricional de macronutrientes tão grande, você não vai conseguir empurrar aquilo tudo em 2 refeições no dia, Exato. você acaba tendo que distribuir, né? Então, seu paciente, por exemplo, de fisiculturismo, que vai ter que fazer aquele aporte macronutricional bizarro ao longo do dia, uma quantidade grande mesmo de material para construir, né? E aí, realmente, não tem como. Você vai ter que distribuir, porque senão não cabe, né? Fora isso, eu também não vejo necessidade, né? E uma coisa interessante, Ju, que eu vejo muitos pacientes hoje falando, quando eles não têm mais essa coisa de comer várias vezes no dia, eles se sentem mais livres. Exato. Porque eu via o pessoal ficar neurótico, porque você está acabando a refeição, já está pensando como é que você vai organizar a próxima. Eu era assim. Pô, mas isso é muito chato, né? Eu acho ótimo. Quando eu saio de casa de manhã em jejum, passo muitas vezes pelo almoço, que eu nem percebo, porque eu estou ali trabalhando, atendendo, vou começar a pensar em comer quando eu estou voltando para casa já às 7 horas. Né? E mesmo assim, às vezes, eu só vou fazer isso depois que eu vou na academia. Então, assim, às vezes quando está fazendo o OMAD, né, vai ser no final, ou então, às vezes, almoça, vai direto, vai para a academia, quando volta da academia, que toma banho, aí vai jantar. Então, é tão mais fácil, tão mais muito, tranquilo. Praticidade. Isso é que a E mais Francisca livre. perguntou o que a gente acha do jejum intermitente, né? A Aline já respondeu que nós adoramos. Adoramos. Mas olha, eu gosto de fazer uma coisa, Francisca, é o seguinte, eu não gosto de botar nome, tá? Então, assim, eu gosto de falar que nós fazemos jejuns terapêuticos. Porque, na verdade, são várias formas diferentes de usar os jejuns para ajudar os pacientes. Tem várias maneiras diferentes, tá? Tanto que eu não sou muito fã desses manuais, não. O pessoal às vezes tem umas coisas de uns manuais, eu falo assim, ó, não sei, porque não dá para generalizar.
Então a Juju pode fazer um jejum de uma forma e eu fazer de outra forma totalmente diferente, dependendo de que objetivos a gente tenha, né? Então a Juju já fez jejum de 19 dias, né? Ela tinha um objetivo específico. Eu já fiz jejuns de 5 dias algumas vezes, de 3 dias mais vezes ainda, por objetivos também específicos, né? Então, assim, depende do que você quer, né? O tipo de jejum que você vai fazer também. Não é, Eline, protocolo, justamente. Não tem que pensar em protocolos. Então, assim, o tipo de jejum é um jejum absoluto, um jejum calórico absoluto, ou é um jejum meramente metabólico? Exato. Onde você vai poder ingerir, por exemplo, gorduras, né? Então, assim, tem muitos detalhes. Em geral, quem trabalha com jejuns de forma protocolar é quem não entende exatamente o que está usando, sabe? Então começa a ficar aquela brincadeira, né? Para quem só tem um martelo, tudo é prego. E não é assim que a gente trabalha. Então por isso que a gente estuda tanto, por isso que a gente troca tanta figurinha com tantos colegas diferentes, sabe? Para a gente poder entender, pessoal, o que a gente tem na mão para usar. Que ferramentas a gente tem para usar, para a gente poder justamente adaptar de acordo com a necessidade de cada pessoa. Porque não é útil. Eu tenho uma ferramenta que eu uso sempre igual para pessoas diferentes. Não é nem inteligente isso. Então, por exemplo, a Aline Asma, que está aqui acompanhando a gente, nossa colega, nossa amiga maravilhosa que a gente ama de paixão. Poxa, o jejum para a Aline, dependendo da finalidade e a época, vai ser de outro jeito. Entendeu? Então, é isso. A gente precisa olhar para isso com um rigor técnico um pouco maior, sabe? Aí Francisco dizendo, doutor, eu faço 3 vezes por semana, 18 horas. Aí, por exemplo, Francisco, o que eu posso te dizer? Você faz 3 vezes por semana, 18 horas, eu falo, que legal, né? Se isso está te fazendo bem, que bom, né? Eu não tenho como avaliar se isso é a melhor coisa para você ou não. Né? Eu sei que mal não vai te fazer, né? E vai te trazer alguns benefícios. Agora, é a melhor coisa para você? Eu não sei. Talvez pudesse ter outra maneira melhor ainda, né? Te avaliando, a gente pudesse chegar a essa conclusão. E assim, se para você é bom assim, mas talvez uma amiga sua, irmã sua, não fosse tão bom quanto é para você. Então, assim, pessoal, eu sei que eu sou chato pra cacete, tá? Vocês desculpam, mas que isso é importante, sabe? Porque do jeito que se coloca essas coisas nas redes hoje em dia, fica muito parecendo que, olha, então aqui está o manual. Em um tweet o cara coloca 4, 5 regras, todo mundo segue aquilo, pronto, todo mundo vai ficar feliz, vai resolver todos os problemas do mundo. Eu adoraria que fosse assim, mas infelizmente não funciona desse jeito, sabe? É um pouquinho mais complicado, Exato. E assim, o pessoal tem muita preocupação com o jejum, mas mais importante do que o jejum é o que você faz na janela de alimentação. Porque de repente faço 3 vezes na semana, 18 horas, mas quando eu quebro meu jejum, eu como um pãozinho aqui, um queijo e presunto, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, eu sempre falo, o jejum é um processo natural. Assim, você vai... Por isso que você não precisa se preocupar tanto com as horas. A gente convenciona ali, né? Vamos fazer um protocolo 16/8, a gente vai apresentar, introduzir a ideia para o paciente, né? Aí, legal, mas mais importante do que esse tempo é sim saber o que você está comendo, porque jejum você só faz quando seu corpo está nutrido, porque nesse período ele vai utilizar suas reservas. Então, para você aproveitar muito mais isso daí. É diferente uma pessoa que jejua sabendo o que está fazendo de forma correta e uma pessoa que acaba jejuando de forma errada. Né? Quem jejua aqui não sente fome. Quem está fazendo a coisa certinho... Dinha. Boa noite, Dinha. Eu já estou... Olha, Aline dizendo, nosso chatinho favorito. Né? A Aline é testemunha disso aí. Obrigado, Aline. Não, amor, a Francisca, não como pão, não, que isso. Jamais. Só por você estar aqui na live, eu tenho certeza que você já não faz esse tipo de coisa. Mas já pensou? Você faz um jejum e vai quebrar com a pizza de tia Ruth? Não pode, né? Pode falar que eu já quebrei, tá? Jejum com pizza, gente. Mas é a pizza carne que tá aí no fit. Não, eu já quebrei com a pizza mesmo. Não foi legal. Não. Passei a noite no banheiro. Meu Deus. Não foi legal.
A pizza carnívora, pessoal, que a Ju faz, a pizza com a massa de frango, né? É sensacional. Ninguém diz que ela não é uma pizza de massa, tá? É fantástica, eu já fiz também. A receita tá onde, Ju? Tá no feed. No feed vocês encontram aqui. Depois eu vou Ju, você tem repostar que ela, ela é botar no muito boa. destaque, Ju, você tem que botar no destaque, Ju. Eu acho que no Porque vai destaque tem procurar uma no receita. feed. Eu não sei se ela tá lá. Mas tem coxinha também. Tem bastante coisinha ali para vocês darem uma olhadinha. Essa pizza é sensacional e eu descobri com o Adolfo que dá para fazer na frigideira. Então, olha aí, fica a versão mais rápida ainda para você fazer. Tá vendo? Os preguiçosos descobrem soluções mais rápidas, tá vendo? Tá vendo, né? Porque às vezes o atalho compensa, gente. Às vezes o atalho compensa. Então, assim, comida de verdade dá muita saciedade. O jejum acaba sendo natural. A gente, então, assim, nada de fazer loucura. Às vezes, Juliana, o Adolfo falou que Juliana jejuou 19 dias. Sim, gente, mas eu faço jejum desde 2016. Comecei em 2016. Meu processo de emagrecimento, essa transição foi entre 2015 e 2016. E quando eu descobri sobre o jejum intermitente, que aí começou a se falar muito, né? Porque teve o prêmio Nobel, de que foi descoberta a autofagia. E aí eu comecei a pesquisar, mas o que é jejum intermitente? Porque eu já estava ligada em todos os profissionais, né, acompanhando. Eu falei, gente, eu já faço isso, né? Porque eu respeitei muito aquela regra inicial de comer quando você está com fome, né? E parar de comer quando você está saciado. Isso é muito importante, né? Então eu comecei a entender, fome biológica dói, né? Só vai em ondas, vem. Agora, não, ó, aquela vontade que você tem de comer, ficar abrindo geladeira, fechando, isso aí é seletivo, né? Então, isso daí pode esperar, você pode deixar para depois. Bebe uma água, né? Vai dar uma caminhada. Regras da boa e velha paleo, que hoje todo mundo vai e mete o pau. Eu falo, gente, não cuspa no prato que você comeu, não é assim. Exato. Não, acho engraçado, o pessoal quer dar um passo para frente e cagar no passo que deu atrás. Eu falo, ó, não é assim, gente, por favor. Cada passo que te levou, cada passo que levou adiante foi um passo importante. Exatamente. Não é porque ele ficou para trás que ele deixou de ser importante. Então, eu acho feio isso, sabe, Ju? Não gosto, sabe? Não gosto. Eu lembro que, olha, eu comecei a trabalhar com seleção, com essa coisa da seleção dos carboidratos e tudo mais, mais ou menos 2001. 2001. Eu estava na faculdade ainda. Comecei a estudar, tá? Comecei a aplicar isso em 2002, logo depois que eu me formei. Eu aplicava isso em posto de saúde, olha só. Então tem esse tempo todo que eu trabalho com isso. Então, assim, tem muita gente que trabalha com isso há 2, 3 anos, se diz especialista e falam disso como se fosse moda. Eu já trabalho com isso há faz tempo. E se a gente for pensar nos caras que realmente começaram com isso há muito tempo, você vai falar em Atkins, ou em antes disso, vai falar em John Yudkin. A gente vai lá para os idos do final do século XIX. Não, antes desses caras, inclusive, né? Muito antes desses caras todos. Então, gente, isso tudo é antigo, sabe? Quando jejum a gente milenar. pega... Não, o jejum é milenar, mas eu falo até a própria seleção dos alimentos, da forma como a gente preconiza. Quando a gente fala, por exemplo, em dar prioridade a alimentos de origem animal, se vocês pegassem qualquer prescrição hospitalar de alimentação do final do século XIX, era para evitar açúcares e panificações e priorizar alimentos de origem animal para dar substância para o paciente se recuperar. Isso não é opinião de Adolfo, não. Isso existe, os registros, vocês podem ver isso. Pela internet vocês encontram. Então, pessoal, a gente só está resgatando coisas que já existiam, foram verdade pela maior parte do tempo. E durante um bolsão de tempo curtinho, que não dá nem 100 anos, isso virou uma nova verdade e que, graças a Deus, a gente sabe que não é mais. A gente só está tentando reverter esse erro. Tá? É só isso. Reverter esse erro. Graças a Deus a gente está... Não, pode falar. Conseguindo. Isso vale para essa ideia da restrição, que na verdade é seleção. Isso vale para a ideia do jejum. Né? Para tudo isso que a gente está discutindo aqui, isso acaba valendo. Né? E o bom é que a gente acabou perdendo o medo de falar, porque antes, no começo, acho que a gente estava um pouco acuado, sim, porque o outro lado é agressivo. Estava vendo uma live do Rebelião, e acho que foi o Dr. William que falou que ele só conhecia, ele achava que o pessoal da aveia era furioso, mas o pessoal do suco, vocês não têm ideia. Quando você fala de suco, frutose... E o pessoal da tapioca. O pessoal da tapioca e do cuscuz é brabo, cara. Ô, Ju, a primeira vez que eu escrevi sobre a tapioca foi em 2011 também.
Filha, eu pensava que iam chegar na porta da minha casa com os forcados e as tochas, assim, para me crucificar de cabeça para baixo e tacar fogo. Sim. O pessoal é bruto, filho, o pessoal é bruto. Então, assim, é complexo, né? Mas, graças a Deus, as coisas aos pouquinhos vêm mudando, né? Aos pouquinhos a gente vai A gente conseguindo está aqui para melhorar. fazer isso, né? Para dar informação, né? E também nós estamos aqui acessíveis, então quem quiser falar comigo, quem quiser falar com a Adolfo, super acessível também. E a gente está aqui justamente para ajudar da melhor forma que a gente pode. Claro que a gente trabalha com isso, né? Todo mundo precisa sobreviver, mas com certeza várias pessoas a gente já ajudou, ajuda, e é para isso que a gente está aqui, para melhorar a qualidade de vida mesmo. Eu falo muito, né? Outros setores da minha vida eu escolhi, mas a nutrição eu me sinto muito como se eu fosse escolhida. Que Porque bom, foi o né? que É mudou isso minha aí. vida, salvou minha vida. Então, assim, poucas pessoas podem, né, ter a oportunidade de trabalhar com o que ama, e eu amo muito isso. Quando a gente fala de motivo, que eu aprendi muito a diferença entre motivo e motivação também com você, que sempre fala. E aí eu olho que o meu motivo é o que me mantém muito na linha. E um dos meus motivos é estar aqui ajudando as pessoas e saber que eu sou um exemplo de certa forma. Então, quando eu faço algo que não está correto, eu me sinto hipócrita. Tanto que eu compartilho muito com vocês. Quando eu estou em queda, eu falo, não tem problema nenhum. Né? Somos humanos, isso vai acontecer. Mas o bom é que eu tenho uma chave, né? Um caminho para sempre voltar. Assim, quem aprende, eu brinco muito, quem aprende não depende. Você sabe para onde voltar. Né? E quando precisar de uma ajuda, às vezes só a sua vontade mesmo, ou só a sua decisão não é capaz de suprir ali, né? Você precisa de algo a mais e você vai em busca de ajuda e não tem problema nenhum. O importante é não se perder de vez, né? Então, assim, acho que Perfeito. é muito, É isso muito aí. sobre isso. Juju, passamos de 1 hora. Olha aí, Vamos concluir. Considerações finais. Que mensagem você deixa aí pro pessoal? considerações finais sobre restrição. Gente, toda dieta é restrita, pare de criancice. Ou você vai restringir calorias, ou você vai restringir algum tipo de nutriente. Na minha opinião, ou algum tipo de comida. Restringir ultraprocessados, carboidratos refinados, né? E depender também do que você está querendo tratar, né? Outro carboidrato, mesmo que seja natural, é muito mais fácil, porque a gente desvia o olhar, né? O que eu vou comer? Não, você tem que olhar para a mesa do que você vai comer. E tem muita comida boa e gostosa. Então a gente faz uma seleção. A gente come muito bem, a gente come à vontade, a gente encontra saciedade fazendo uma seleção. Diferente de outro caminho, da restrição, que também tem a sua funcionalidade. Sim, funciona, ninguém está questionando isso. Mas o sofrimento, né? Você tem que pagar aquele preço ali. E para algumas pessoas, como foi para mim, lá em 2015, até 2015, até os 26 anos, sempre fiz todos os tipos de dieta ali, só tinha medo de cirurgia e medo de remédio. Mas fora isso, eu tentei de tudo: shake, lua, sopa, ponto, por aí vai. E nunca deu certo para mim, porque eu sentia muita fome. Então eu sei que aquele caminho era dolorido. Então, era restrição? Era. Funcionava? Para muitas pessoas funciona. Tanto que eu emagrecia quando fazia, mas por não conseguir me manter ali, eu saía e voltava e engordava até mais. Então, não era para mim possível. Então, agora você pode sim fazer uma restrição de um certo tipo de alimento e você viver muito bem com isso, mesmo porque, como você disse, ele não é essencial. Este grupo não é essencial para a nossa vida. Então, a gente tem que escolher as nossas guerras e essa é a minha consideração final. Perfeito, excelente. Eu digo para vocês, pessoal, mais do que restrição, sempre vai ser seleção. A seleção bem feita ela é necessária, senão você não está fazendo um trabalho. E mais até do que pensar puramente na seleção alimentar, você tem que pensar que se você busca uma mudança na sua vida, uma mudança realmente, né, no emagrecimento, o que quer que seja, você tem que mudar de vida. Então tem que mudar os seus hábitos, você vai ter que mudar os pilares fundamentais da sua vida, que é o que eu falo sempre, encho o saco com esse assunto, que é o tema, né, do livro que está repaginado. Como eu falei, está aí na bio, quem quiser, por favor, entra na bio e vai ver lá o livro novo. E mudando esses pilares essenciais da sua vida, esses hábitos essenciais da sua vida, você está dando o primeiro passo mais importante, e um dos pilares é a alimentação, para você conseguir emagrecimento, ou na verdade para você conseguir alcançar qualquer meta que você coloque para você alcançar.
Então, eu acho que está tudo bem dito. Juju, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar dividindo aqui com você, viu? Eu que agradeço sempre a parceria, a gentileza, o carinho, sempre assim tá me ajudando em tudo. Só tenho muita gratidão Ô, mesmo. Ju, Todo meu conta coração, a comigo, meu admiração mais amor. que Tamo profunda. juntos sempre. E, Viu? gente, Muito muito bom. obrigada por vocês também que estiveram aqui com a gente. E se achar útil esse conteúdo aí, compartilhe e manda para mais pessoas. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Um beijo, tchau.